mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enredi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes do seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaçais não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aí, coloque a sua mão sobre a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos e descansamos hoje na presença, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor nos revele o poder, a virtude, os milagres, a transformação, a mensagem que está oculta, Senhor, nesse texto. Nós declaramos que a Tua palavra é a semente, o nosso coração é a terra, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva a produzir frutos e frutos que permaneçam. Amém e amém. Aleluia. Esse texto, ele é uma revelação do profeta Ezequiel. Eu já ministrei esse texto de várias formas, em várias direções, mas eu meditava sobre essa palavra nos últimos dias. E é sobre isso que eu quero ministrar algo bem rápido ao seu coração essa noite, sobre propósito. Diga propósito. Nossa vivência de igreja, uma das declarações mais naturais que nós temos é: você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um grande propósito na sua vida. E o que é o propósito? O propósito, ele é o processo pelo qual Deus trabalha na sua vida. O propósito, ele é o processo pelo qual você se converte, você se arrepende. Ele é o processo pelo qual o Senhor comunica os valores dele, a intenção dele, a vontade dele sobre a sua vida. O propósito, ele é o processo pelo qual há um trabalhar de Deus na vida de cada um de nós. E esse texto, ele fala muito forte ao meu coração em relação a propósito, e com base naquilo que nós lemos, eu quero ministrar alguns princípios, de tantos que nós poderíamos falar, mas alguns princípios que dizem respeito ao cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O primeiro deles é compromisso. Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Deus é um Deus de conexões, mas essa conexão dele não diz respeito apenas a aquilo que da parte de Deus nós podemos receber, mas diz respeito também àquilo que o Senhor deseja receber de nós. Uma aliança, um compromisso, ele exige uma contrapartida. Existem deveres e obrigações das duas partes. Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa, e verdade é que existem coisas que competem única e exclusivamente a Deus. Mas existem sim coisas, atitudes, atributos, decisões que são nossa responsabilidade. Quando o profeta declara que ele foi levado
aquele ribeiro, aquele rio, e aquele rio ele fluía do santuário, fluía da casa do Senhor. E em todos os níveis de profundidade daquele rio, desde que começou ali pelo tornozelo, ao joelho, à cintura, aos ombros, ele declara que Deus o fez passar por aquele ribeiro. Deus o fez transpor aquela distância. Não foi uma decisão dele, não foi algo voluntário. Ele não recebeu ali uma explicação ou um significado que antecipou aquilo, mas ele declara: e ele me fez passar por esse rio. Eu aprendo que muito do que diz respeito ao que Deus quer de nós não é opcional. Não pode ser burlado, não existem atalhos, não existem coisas que nós podemos varrer para baixo do tapete, mas o que diz respeito ao propósito do Senhor para cada um de nós, existem coisas que são obrigatórias, existem coisas que Deus não abre mão. Há uma linha de pensamento que não vem de nós, vem lá da catequese, eu acho, que fala sobre livre-arbítrio. Eu digo que não vem de nós porque essa é uma palavra que não é bíblica. As pessoas falam: Deus me deu livre-arbítrio. É mesmo? Você realmente acha que você está aqui hoje por livre e espontânea vontade? E o que dizer do livre-arbítrio de Jonas? Alguém pode dizer que aquele homem diante de Deus estava na condição de, quando Deus o chamou, ele disse: não vou. Entenda que havia uma lógica até nobre na vida de Jonas, porque os historiadores dizem que a cultura de Nínive era muitas vezes pior e mais pervertida do que o nazismo. Envolvia sacrifício de crianças, envolvia coisas muito sujas, muito nojentas, muito desprezíveis do ponto de vista de uma vivência de sociedade. E quando Deus olha para Jonas e diz: você vai pregar o meu evangelho lá em Nínive, e Jonas diz: não vou, não vou pregar. Aí Deus vira as costas e diz: então tá bom, tu posso chamar outra pessoa? Foi isso que Deus fez? Deus disse: não, se você não quer, então tá, desculpa. Eu vou esperar um pouco aqui, até, sabe, você ter um pouco mais de vivência. Deus não abriu mão de Jonas, porque havia um propósito estabelecido sobre Jonas, e o propósito pertence a Deus. O propósito, ele pertence a Deus. Deus nunca vai rejeitar uma pessoa por causa de pecado. Mas Deus rejeita pessoas por causa de propósito. A Bíblia diz: terrível coisa é você estar relutando contra Deus, porque essa é uma batalha que certamente você vai perder. E aí Jonas vai lá, ele foge, compra a passagem para entrar no navio, entra no navio, vai para alto mar, e Deus começa a chacoalhar aquele barco. Deus começa a afundar aquele barco, e as pessoas que estavam naquele barco começam a perguntar umas às outras: qual é o seu Deus? Meu Deus é o Deus da árvore. E o seu Deus? Não, meu Deus é da encarnação e reencarnação. E o seu Deus qual é? Não, o meu Deus é o Beelzebul. E não, o seu Deus qual é? Não, o meu Deus é o Deus do sol. Até eles chegarem em Jonas, no porão do navio, escondido. Qual é o seu Deus? O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E certamente é por minha causa que Deus está afundando esse navio. E Jonas diz: tá bom, eu vou. Ele vai lá e se joga do navio. E Deus dá ordem a um grande peixe que engolisse aquele homem. E mesmo assim, durante 3 dias, a barriga daquele peixe, ele estava pensando ainda: será que eu vou?
Será que eu não vou? Porque tem gente que é assim, acho que aqui não, mas tem em outras igrejas, em outros lugares, assim, Deus tem que quebrar a pessoa, para a pessoa dizer sim. Deus tem que esmigalhar, levar a pessoa para dar uma passeada lá no vale da sombra da morte, para a pessoa dizer um amém. Porque quando Jonas declara, tá bom, Senhor, eu desisto. Eu vou cumprir o meu propósito. O peixe vai cuspir Jonas lá na praia de Nínive. Livre-arbítrio é para as nossas coisas. Livre-arbítrio é se eu vou jantar no Bocão ou no McDonald's. Livre-arbítrio é se eu vou comer um açaí com leite ninho ou uma taça de sorvete de morango. Ficou bom, hein? Dando a sugestão, no final é só convidar a gente. Livre-arbítrio é para as minhas coisas, não é para as coisas de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque nenhuma palavra que Deus liberou pode cair por terra. As promessas que estão sobre a sua vida não são suas. A unção que está sobre a sua vida não é sua. O Espírito que habita em você essa noite, ele não é seu. E a Bíblia não declara que você foi emprestado por um período, para quartas e domingos à noite, você está sentado aí. Mas a Bíblia declara que você foi comprado por um altíssimo preço. Você não foi liberto, como muitos dizem. A Bíblia declara, Cristo levou cativo o cativeiro. Você era escravo do pecado, você era escravo do diabo. Hoje você é servo de Deus. Hoje você é servo de Deus. Deus tem um propósito sobre a sua vida e você precisa honrar a unção, o chamado. Você precisa honrar aquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida. Porque quando o profeta ele vê aquele cenário, ele diz, eu vi alguém que estava com a fita métrica. Existe alguém medindo a sua vida. Existe alguém medindo a intensidade da sua oração, a leitura da palavra. Existe alguém medindo a sua santidade. Jesus depois ele vai contar isso em outro texto, da distribuição lá dos talentos, que existe uma prestação de contas da qual eu e você nunca iremos escapar. Um Deus que nos confiou saúde, um Deus que nos confiou inteligência, um Deus que nos confiou tempo, um Deus que nos confiou esposa, marido, filhos, uma casa. Um Deus que nos confiou uma igreja. Um Deus que nos confiou dons. E um Deus que vai prestar conta de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Porque a Bíblia declara, grandes homens de Deus já pisaram nessa terra e desejaram ter o que nós temos e não tiveram. Davi se quebrantava em lágrimas diante de Deus, dizendo, Deus, cria em mim um espírito inabalável, um espírito que não se retire por causa do meu pecado. Sabe, a estrela de Davi são dois triângulos que se encaixam, porque foi o primeiro homem que teve o entendimento que ele não seria nada se o Espírito de Deus não estivesse conectado com ele. O homem, segundo o coração de Deus, fazia essa oração. E essa oração se cumpre hoje na sua vida. Há um espírito inabalável que habita em você. Há um espírito inabalável. Mas isso exige compromisso. Isso exige compromisso. Isso diz respeito ao quanto eu amo a Deus. Há pessoas brincando, não é com a igreja que você congrega. Não é o que as pessoas vão pensar de você, não é com os títulos que você pode receber. Você está brincando com o seu propósito. Eu gosto muito lá em Gênesis, quando Deus vê toda a humanidade em pecado, fazendo coisas absurdas, e Deus diz, eu vou matar todo mundo. Ser Deus deve ser um negócio, só Ele para ser Deus mesmo, né? Olha, Deus olhou a humanidade, diz, eu vou matar todo mundo. Aí Deus olha lá e diz, menos Noé. Noé é homem justo, íntegro, reto. Gostei do menino, menino vai viver. Aí Deus aparece para Noé e diz, Noé, constrói uma arca,
eu só gostei de você, mas, né, como ninguém consegue se multiplicar sozinho, traz aí esposa, filhos, noras, netos, bota toda a tua família dentro da arca. Eu vou te mandar aí alguns animais, você aloja eles ali, porque eu vou destruir a humanidade, eu vou matar todo mundo, mas eu vou preservar vocês. O que Deus está dizendo a Noé, você é a última bolacha do pacote, filho. Você vai povoar a terra, você é a esperança da humanidade recomeçar em amor, em justiça, em paz e temente a Deus. Beleza, beleza. Noé vai, faz tudo certinho, a arca, todos aqueles meses lá, aquele nervosismo, a arca naquele dilúvio, morre todo mundo. Quando aquela arca desce e o dilúvio acaba e a porta se abre, Noé, olha o peso que estava sobre aquele homem. Noé viu todos os seus amigos, vizinhos, conhecidos, todos morreram, e sobre ele havia a responsabilidade de cuidar de todos os animais. Se Noé fosse lá e pisasse numa galinha sem querer, não ia ter galinha mais. Toda a responsabilidade da criação estava sobre ele. Quando a arca desce, ele consegue. A Bíblia declara que Noé, talvez no seu íntimo, disse: pô, eu mereço tomar um vinhozinho hoje na frente da lareira, né? Eu mereço. Não, olha tudo que eu passei. Eu mereço. Uma noite de descanso, sabe? É afogar as mágoas mesmo. Eu mereço, eu estou precisando, sabe, esquecer, não aguento mais cuidar de bicho. Não aguento mais ficar na arca, trancado ali com aquele povo. Eu preciso espairar a minha cabeça. Ele vai lá, faz um vinho. E a Bíblia declara, ele se embriaga com aquele vinho. Naquela mesma noite, os seus filhos o veem nu, tiram sarro dele, dá aquelas brigas loucas, né? E Noé, no impulso, ele amaldiçoa a sua própria descendência, que era só a descendência que ia ter que habitar e povoar a terra. Naqueles minutos, naquela crise, naquela noite, naquele momento de descuido. Se Deus não preservou esse homem de fazer essa bobagem, eu penso que deveria ter muito temor em nosso coração, nessa coisa de, esse seu Jesus, ele toma uma cervejinha, né? Esse Jesus aí, ele não se importa se a minha sogra está fazendo uma festa e tem bebida lá, eu vou lá, sabe, para não desrespeitar ela, lá eu tomo também. Seu Jesus aí não tem problema aí com um viciozinho, com um pecadinho, não tem problema de eu atrasar um pouco para resolver a minha vida na presença de Deus. E nós brincamos com o nosso propósito. Não com aquilo que alguém nos manda fazer, mas com aquilo que Deus nos manda fazer. Com aquilo que Deus nos chama para fazer. Mateus 22, 9 vai declarar: "Aí depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, maus e bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos." A Bíblia declara que o rei, Deus, ele convida maus e bons. Igreja é isso, é os maus e os bons. É quem está com vontade de vir no culto, o que não está, é o que tem a vida reta, é o que tem a vida torta, é maus e bons, está tudo misturado, está todo mundo aqui. Porque o que vai diferenciar um Deus que não faz acepção de pessoas é a nossa submissão ao propósito. Todos foram convidados. Mas de repente, aquelas pessoas que eram só convidados de uma festa de casamento, eles se tornam a noiva. E o rei começa a supervisionar os convidados, e ali ele vê um homem que não estava trajado de vestes nupciais. Ele diz: amigão, como é que você está aqui?
Talvez aquele homem até tentou se defender, dizendo: não, mas eu sou só um convidado, eu não sou a noiva. É algo tão espiritual que é um homem. É óbvio que um homem não é uma noiva e não estaria vestido com uma camisola. Mas é para nós entendermos que isso é algo espiritual. E Deus olha para aquele homem e diz: amigo, por que você está com esse nível de compromisso aqui? Porque não é o mesmo compromisso que você tem com seus amigos e a sua esposa, pelo menos eu espero que não. Não é o mesmo compromisso que o seu marido tem com você do que as suas amigas têm com você. E aquele homem que não estava preparado para aquele nível de compromisso, ele é lançado para fora da presença de Deus. Porque a igreja é assim, no começo parece que a gente é só um convidado. Alguém me chamou para ir. Aí depois, não, gostei. Vamos tornar membro. Encontro, GR, batismo, congressos, legal. Mas de repente alguém diz para você: e aí, vamos fazer uma visita juntos? Você não quer fazer uma oração no GR? Encerra o GR, lê o versículo, prega semana que vem. Ou a gente está precisando de alguém no diaconato, vamos lá. A gente está precisando de alguém no ministério infantil. E tá, passa 6 meses, você nem viu de onde veio. Mas você passa a semana inteira servindo ao Senhor na igreja. Começa com essa sensação que nós somos só convidados. Mas o compromisso que o Senhor quer de nós é o compromisso de uma noiva. Nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Ninguém casa com quem ele não conhece. Ninguém casa com alguém que não respeita. Ninguém casa com alguém que não combina. Nós não estamos sendo preparados para nós encaixarmos em um templo, em uma doutrina, em um estatuto, em uma placa ou em um CNPJ. Você está sendo preparado para se identificar com o seu noivo. Porque o critério de adentrar aos céus, diz Jesus Cristo, eu te conheço. Seja bem-vindo, amado do meu Pai, para as moradas eternas que há muito tempo estão preparadas para te receber. Eu te conheço. Jesus, ele é o unigênito do Pai, ele é o único. É a conformidade com quem ele é que me habilita a estar onde ele está. Não foi isso que Tiago e João perguntaram para ele? Falaram: Jesus, o Senhor vai para a glória, nós vamos para a glória. E Jesus declara o quê? Para você ir para onde eu vou, você tem que beber o cálice que eu bebo. Você pode beber o cálice que eu bebo? Tiago e João eram comprometidos, eles disseram sim, sim. E Jesus disse: ok, mas quem vai fazer essa medição aí é Deus. Só o meu Pai sabe como é que vai ficar essas coisas. Ezequiel, ali no capítulo 47, ele diz que havia ali um processo de medição, de avaliação da parte do Senhor para com ele. Se trata de cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Jesus declarou: para entrar no reino de Deus, nós precisamos exceder a justiça dos fariseus. Porque os fariseus, eles tinham um compromisso baseado só no cumprimento da lei, dos preceitos da lei. Mas isso foi tão além, que Paulo declara: você que está aqui hoje, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Vou dar um tempo para você pensar, porque é profundo isso. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, diz Paulo, não eu. Mas tem uma vírgula. E Paulo declara: mas entenda, nem tudo convém. Nem tudo te convém. Isso não tem a ver com pecado mais. Isso não tem a ver com pecado. Você pode passar em um mês sem cometer nenhum pecado gravíssimo. E mesmo assim você está pervertendo o seu propósito. Você deveria orar e não ora. Você deveria jejuar e não jejua.
Você deveria ler a palavra e não ler. Entenda, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem dificuldade de se comunicar conosco. Existe uma unção e uma palavra de Deus sobre a vida de todos os que estão aqui. Você entrou aqui hoje pela primeira vez, você tem direito a uma coisa. A uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se Deus disse que você é pastor, você é pastor. Se Deus disse que você é apóstolo, profeta é profeta, mestre é mestre, evangelista é evangelista. Se Deus disse que é para você estar aqui, é para você estar aqui. Não tem erro. Se Deus disse que você é um pregador, que você é uma intercessora, se Deus disse que você é uma bênção, não tem erro. Não tem erro. Se Deus falou, está garantido. Mas entenda o que a Bíblia declara. Deus permanece fiel, mesmo que você não permaneça. Então é uma coisa assim, eu sou Deus, porque eu estou com o microfone, amém? O Sandro é o pecador. Vem cá, pecador. Então o Sandro veio, se aproximou de Deus, aproximou das costas para Deus, se aproximou de Deus, entregou a vida para Jesus, cheio do Espírito Santo, bênção, congregando, batizou, foi para o encontro, tudo certo, comprou uma Bíblia bonita. E num momento assim, num culto que estava legal, alguém chegou para ele assim e disse: assim diz o Senhor, você será um pai de multidões. Diz: assim diz o Senhor, você vai saquear o inferno, você vai pregar a minha palavra, você vai consertar altares nessa nação. Você, em nome de Jesus, onde você não conseguir pregar o evangelho, você vai enviar alguém que vai pregar o evangelho. E Deus declara, vai haver uma unção sobre a sua vida, se você está andando na rua e o diabo vem, o diabo vai ter que atravessar a rua. Amém? Amém. Eu sou Deus, eu sou fiel. E agora começa a vida com Deus. Ele começa a caminhar comigo. Peraí. Jogo do Avaí. Série B. Tem que sempre Série B, né? Série B. Avaí Figueirense. Ingresso na mão. Jogo 7 horas da noite de domingo. Mas não é qualquer ingresso. Camarote. Ele não gosta de frutos do mar. Picanha no camarote, assistindo o Avaí. Marquinhos está lá. É só um culto. Menino é crente. Merece, não merece? É só um culto. Eu sou Deus, eu permaneço fiel. Naquela noite, havia uma porção de mim para ser derramada sobre ele. E ele não estava. Mas eu permaneço fiel mesmo que ele não permaneça. E eu continuo. E ele continua também. Para. Você entrou na igreja, o pastor não te cumprimentou. Não, foi de propósito. Virou a cara, virado a cara assim mesmo. E não é assim, deve ter alguém te traindo, trancar o teu carro no estacionamento. Está chovendo, o João vai com o guarda-chuva para a pessoa do teu lado e te deixa molhado. Tá nem aí, cara. Saiu da igreja, o pneu do carro furado, certeza que foi alguém lá que botou um prego ali para... Eu tirava assim um mês de folga, só para respirar a cabeça. De repente visita uma outra igreja, vai num show aí, compra um ingresso caro para ver um cantor famoso gospel, aí me dá uma respirada, então você fica aí. Mas eu sou Deus, eu permaneço fiel. E naquele mês... havia um propósito a ser derramado sobre a vida dele. Olha onde ele está. A Bíblia declara, Deus permanece fiel mesmo que a gente não está. As pessoas dizem, Deus não cumpre o que fala. Cumpre, é a gente que não está lá. Somos nós que não estamos lá. Pode sentar, pecador. Vai, não peques mais. Somos nós que não estamos lá. O dia da unção chega, o dia da promessa chega. O dia da bênção chega e nós não estamos lá. Não ia falar, mas vou falar. A Bíblia diz que tem vaso de honra e de desonra, né? Então a gente aprende das duas formas. Eu me recordo quando nós chegamos aqui, uma pessoa nos procurou e disse, Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Eu serei pastora dessa igreja. Eu ia falar pastor. Eu serei pastora dessa igreja. Disse Deus. Deus disse. Não foi profeta, não foi culto, não foi nada. Deus falou audível. Eu falei,
Se Deus falou, está falado. Nem sabia quem era, mas Deus falou, está falado. Faz a tua parte. Passado alguns meses, paixonite aguda. Sabe paixonite? Paixonite aguda. E paixonite de crente. Por uma pessoa de uma igreja que era diferente. Casou, seguiu a vida. Tão certo quando você está parado na minha frente. A unção daquela pessoa para pastorear essa igreja aconteceu e a pessoa não estava lá. Ela não estava lá. A unção aconteceu, ela ia fazer, e eu entendo quando ela falou para mim que Deus liberou aquela promessa, era algo quase impossível, era quase inviável, era quase que não tinha sentido. Ia ser impossível acontecer. Não tinha pé nem cabeça, não tinha necessidade nenhuma. A unção aconteceu, mas a pessoa não estava lá. Hoje não faz absolutamente nada, mas existe alguém que faz no lugar dela. Porque Deus não brinca com a questão de propósito. Paulo declara, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Você foi chamado para reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Mas cuide para que ninguém tome a sua coroa. A pior tristeza, a pior crise que nós passamos é na presença do Senhor. Quando nós olhamos aonde nós deveríamos estar e nós não estamos. Outra pessoa está. Que muitas vezes faz aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Porque nós fomos chamados para estar lá. Eu acho bonitinho quando alguém diz assim, não gostei da pregação. Eu não fico triste não gostei. Eu digo, provavelmente é porque você prega melhor. Provavelmente você deve pregar melhor. Agora, eu espero que você não deveria estar aqui no meu lugar. E você está aí resmungando. Ah, não gostei do louvor. Você deve cantar melhor. Você deve tocar melhor, você deve saber arrebentar. Geralmente esse espírito crítico, né, quando não é da parte do diabo, é só criticar por criticar, a gente critica porque foi chamado para fazer aquilo. Porque sabe que nós faríamos melhor, nós somos chamados para estar naquele lugar. Não há nada que traga mais crise ao nosso coração do que nós olharmos um lugar que deveria ser nosso e nós abrimos mão daquilo. Ah, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser presbítero, eu quero ser líder de ministério. Mas a sua oração, a sua vida com Deus, a sua santidade, o seu testemunho é condizente com aquilo que você quer chegar? É condizente com aquilo que Deus te chamou para ser? Primeiro ponto, compromisso. Segundo ponto. São 3, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai até onde o Espírito Santo deixar. Segundo ponto, crescimento. Diga crescimento. O profeta vai dizendo níveis que exigiam um nível de habilidade, de maturidade, de esforço maior. É uma coisa você andar com água no tornozelo, é outra coisa com água no joelho, é outra coisa com água na cintura, é outra coisa com água no pescoço, agora é outra coisa, você está dentro da água quando não dá pé. E o profeta declara, o negócio foi complicando tanto, até uma hora que não dava conta mais, não tem como atravessar. A Bíblia declara, Deus não está nem na semeadura e nem na colheita, Deus está no crescimento. O propósito de Deus é que você cresça até a estatura perfeita de Cristo. É só isso. É que eu e você cresçamos até a estatura do varão perfeito. O crescimento, ele está diretamente ligado ao nosso propósito. Deus sabe como promover crescimento em nosso coração, nos tirando do lugar do conforto. O profeta Samuel vai lá na casa de Davi, pega o menino, estava lá cuidando das ovelhas, os irmãos tudo dentro de casa sem fazer nada. Menino negligenciado pela família, o profeta vai lá e diz, cadê o menino que eu vou ungir? Ah, está jogado lá no meio do mato, não traz ele para cá. Chega Davi, o profeta declara, e eu estou te ungindo, rei de Israel. Derrama o óleo, uau.
Agora pode voltar para trás das ovelhas. Boa sorte. Talvez Davi ficou, como assim? Eu fui ungido rei de Israel. Cadê o trono? Cadê a coroa? Cadê os súditos? Cadê a glória? Cadê o meu castelo? Não, isso vai chegar. Quando você crescer. Quando você crescer, a sua hora vai chegar. Olha para alguém do seu lado e diga, quando você crescer, a sua hora vai chegar. Deus não está nem no começo, nem no fim. Deus, Ele está no crescimento. Paulo declara, eu estou instruído a ter muito dinheiro, a ter pouco dinheiro, a ter médio dinheiro. Eu estou instruído a servir a Deus com o nome limpo, com o nome no SPC. Eu estou instruído a ir para a igreja com chuva, ou a pé, de carro, ou de ônibus. Paulo declara, eu posso todas as coisas em Deus, que vai me fortalecendo. Deus vai me fortalecendo, Deus vai me ensinando, Deus vai promovendo o crescimento. Paulo declara, pelo tempo que muitas pessoas estão na igreja, eles já deveriam receber alimento muito sólido. Mas ele fica ali tomando leitinho. E Paulo faz uma alusão à questão do tempo, pelo tempo. Sabe o tempo que dá desespero no crente? Quando você senta do lado de alguém na igreja, que bênção. Quanto tempo esse menino é convertido? 2 anos, que desgraça. Estou aqui há 20. E não flui, não anda. Como é que pode? Pegou um atalho. Tem uma curva, tinha um caminho, tem um GPS celestial, tem alguma coisa. Paulo declara, é o tempo que nos acusa. É o tempo que pesa em nosso coração. É a pessoa que se permitiu crescer. Minha filha tem 9 anos, é bonitinho. Eu vou de mão dada com ela no shopping. Filha, não sai de perto do papai. Você quer que eu compre alguma coisa? Papai te ajuda, senta, papai te coloca, papai te tira da cadeira, papai compra o brinquedo, papai faz um monte de coisa. É normal, ela tem 9 anos. Agora eu vou dizer, daqui 10, com 19 anos, é normal? Está de mãozinha dada com ela no shopping? Quer que papai faça alguma coisa? Quer ir no banheiro? Papai chama a mamãe para ir com você. Quer ir? Que filhinha quer comer? Filha, não sai de perto do pai, filha. Não sai de perto do pai. E com 29, com 39, com 49 anos, de mãozinha dada. É óbvio que tem algum problema. Não se permitiu crescer. Salmo 139 declara, para onde eu me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aprende com o salmista. Para onde eu me irei do Espírito de Deus? E ele declara ainda que eu vá na glória dos céus. Lá eu vou descobrir que Ele é Deus sobre a minha vida. Mas eu posso abrir mão disso aqui tudo. Eu vou para o quinto dos infernos. E lá no inferno, eu vou descobrir que quem sustenta o inferno não é o diabo, é Deus. E lá, Ele também será Senhor da minha vida. E o salmista declara, eu posso voar no mais alto céu. Lá Ele é Senhor. Eu posso mergulhar no mais profundo mar. Lá Ele é Senhor. Eu posso me esconder no mais oculto das trevas e ninguém vai me achar. O salmista declara, em Deus até as trevas viram luz. Até as trevas viram luz para Ele me encontrar.
A Bíblia declara: Deus não resiste a um coração quebrantado. Quebrantamento não é choro, quebrantamento é o quão rápido você se submete ao processo que Deus tem para você. É mais fácil crescer do que ficar de birra. É mais fácil crescer do que ficar relutando. Eu sou crente, eu sei como é que funciona, eu sou pastor, a gente vê essas coisas de um ponto de vista. Seria cômico se não fosse tão trágico. Não congrego mais. Não vou mais, não. 6 meses. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Estava sentindo meu coração, estava com saudade de vir de volta. Deus tem propósito para você nesse lugar. Não existe acaso no mundo espiritual. A maioria das pessoas que estão aqui tem igreja na frente da tua casa, na direita, na esquerda, na quadra, no mesmo bairro. E o Senhor te traz para esse lugar, e você tenta fugir, você vem de novo. Às vezes você nem gosta muito, mas tem saudade igual. Às vezes você nem gosta de mim, você nem sabe por que você vem aqui me escutar. Mas a Bíblia declara: para onde eu me irei do Espírito do Senhor? Não é eu, não é você, é o Espírito que está nesse lugar. É o Espírito que está nesse lugar. E a Bíblia declara: quando Ele sopra, vai. O Espírito Santo é um rio de água viva. Quando ele flui, deixa fluir, filho. Deixa fluir, não seja represa. É questão de tempo. Você vai relutar com aquilo que Deus tem para a sua vida, é perda de tempo. É perda de tempo. Nós precisamos nos permitir viver o crescimento que Deus tem para cada um de nós. A maturidade que Deus tem para cada um de nós. São níveis diferentes, as coisas vão mudando. E a gente precisa estar apegado com Deus. O povo estava lá no Egito, eram escravos. Aí Deus tira eles de lá e manda para o deserto. O cara que era escravo no Egito perdeu o emprego, né? Porque ele criava animal, como é que vai criar animal no deserto? Não dá. O cara servia lá a casa dos egípcios, não sabia o que fazer. Foi para o deserto. Aí tinha uma outra profissão no deserto. Colhedor de maná, chovia pão. Aí o cara se especializava naquilo. Na hora que chovia pão, o cara ia lá com a bolsa, recolhia pão, guardava o pão, organizava, distribuía, partia. Aí Deus tira o povo do deserto e leva para a terra da promessa. O cara, que era o especialista em colher pão do céu, perdeu o trabalho de novo. Perdeu o trabalho de novo. Deus é um Deus que trabalha em processos, em níveis. Não dependa disso. Isso é passageiro. Não dependa das coisas como elas estão agora. Quem é você sem isso aqui tudo? Quem sou eu sem o microfone? Quem somos nós sem esse templo? Quem é você sem o trabalho que você tem hoje, sem o carro que você dirige, sem a saúde que você tem? Parece que o Senhor tira e mexe algumas coisas em nossas vidas para nos matar. Mas é o contrário, é para gerar vida. A promessa de Cristo não são coisas abundantes. Porque geralmente quem quer coisas abundantes, ele quer coisas abundantes para ter estabilidade. A promessa de Cristo é uma vida abundante de experiências, uma vida abundante de milagres, uma vida abundante de coisas extraordinárias que o Senhor tem para nós. Quando você bota o pé para fora de casa, você não sabe o que vai acontecer. Fica quando aquele homem milionário chega para Jesus e diz: Jesus, eu estou salvo, eu estou santo, eu estou bem. Jesus disse: você quer ser perfeito? Ele disse: sim. Então dá tudo que você tem para os pobres. Me segue. E eu vou te mostrar uma vida muito mais feliz do que toda a estabilidade financeira pode te proporcionar. Porque essa crise eu escuto isso na igreja, é divertido pra caramba. Eu sirvo a Deus, mas eu não limpo o banheiro. Eu digo: o que você acha que Deus quer que você faça? Só porque você falou isso. Vai limpar o banheiro, vai ter certeza que vai limpar o banheiro. Pode não ser hoje, nem amanhã, nem semana que vem, mas vai. Mulheres, principalmente a do Ministério Infantil, a maioria de vocês que servem no Ministério Infantil já disse: nunca vou cuidar de criança. Faço qualquer coisa na igreja mesmo cuidar. Tá bom, ninguém pode obrigar, né? Passa alguns dias, onde está? Escala do Ministério Infantil. O que Deus quer de mim? Ele quer tudo que eu não quero entregar para Ele.
Porque aquilo que eu não quero entregar para Deus, que me mantém naquela coisa eu sou infantil, eu quero permanecer daquela forma. Se nós pudéssemos, nós usaríamos a nossa vida de oração para que a gente não tivesse nenhum problema, nada que nos desagradasse. Nenhuma adversidade, nenhuma tribulação, nenhum inimigo, nenhuma perseguição, nada. Jesus capacitou a igreja com poder, graça, misericórdia e unção. Jesus disse: vão, vivam o meu evangelho até os confins da terra. Não tinha Google Maps, eles não sabiam o que tinha no confins da terra. O que a igreja fez? Ficou em Jerusalém, era óbvio. A igreja estava estabelecida, eles conheciam tudo, tinha um monte de discípulo. Pedro abriu a janela, converteu 5.000 numa pregação, 3.000 em outra. Que confins da terra, o quê? A gente vai avivar Jerusalém. E a Bíblia declara que Deus despertou uma grande perseguição em Jerusalém contra a igreja. E a igreja foi tão perseguida que teve que fugir até os confins da terra. Aí eu vou dizer, se não é Deus que nos promove o crescimento, se não é Deus que nos aperta, que nos demite, que fecha portas, que arruma uns inimigos de vez em quando, tem uns inimigos que é santo. A Bíblia declara, ore pelos seus inimigos, tem propósito, tem um mistério nisso, ore pelos seus inimigos. Está orando pelos seus inimigos, depois a Bíblia diz, dá um presente para ele. Porque se você der um presente para o seu inimigo, é como se você colocasse uma brasa na cabeça dele. Olha que Deus que é esse que a gente serve. A maturidade não é perdoar o inimigo. Depois tem um outro nível, que é orar por ele. Pensa, você dobra o seu joelho 3 horas da manhã. Você podia orar por você, pela sua casa, pelo seu dia. Você vai orar para Deus abençoar o dia do seu inimigo. E a Bíblia declara, passou disso, então agora tem um nível extra, mega, plus, santo. Você vai na van, vai comprar um presente para o seu inimigo. O que será que o meu inimigo gosta? O que será que o meu inimigo gosta? Porque o presente tem que ser bom. São níveis que nós precisamos nos permitir vivenciar o Evangelho. Níveis. Aí a pessoa esbarra em mim na rua. Não levo o desaforo para casa, não é assim que funciona, eu vi que foi de propósito, isso aí, sabe, Deus vai te amaldiçoar, te amaldiçoou em nome de Jesus. Isso não vai ficar assim, se eu tiver uma hora de dar um troco, porque eu sou crente, não sou bobo. O que uma pessoa dessa precisa? Dar uma passeadinha lá no vale da sombra da morte. Uma pessoa dessa precisa de um coração quebrantado, precisa de uma lição, precisa de um aprendizado, e a Bíblia declara, o nosso Deus é um Deus que disciplina. Se você é filho de Deus, você está debaixo de uma constante disciplina. Porque a disciplina, ela promove crescimento. A disciplina, a intervenção de Deus, sempre vai nos levar a um profundo crescimento. Eu vou encerrar com isso. Terceiro ponto para nós cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Frutos, diga frutos. O profeta tem toda aquela visão, e o final daquela visão é que aquele rio maravilhoso que curava e sarava tudo, no final, nas 2 margens, estavam cheios de árvores, e ele declara, a folha da árvore era remédio, e os frutos eram alimento. Jesus vai declarar em Mateus capítulo 7, 17, toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós não somos conhecidos pela igreja que a gente congrega, pela visão que a gente tem. Se você é batista, se você é arminiano, se você é presbiteriano, não importa. Você não é conhecido pela sua roupa, pela sua Bíblia. Se você é evangélico, católico, espírita, Jesus declarou, você é conhecido pelo seu fruto. Se você é bom, o seu fruto é bom. Mas tem um porém. Nenhuma árvore come o seu próprio fruto. Quem vai decidir se o negócio é bom ou não, são as pessoas que têm convivido com você. Por isso a Bíblia declara,
O evangelho funciona, se funciona primeiro lá na sua casa. Não queira viver na igreja que você não vive na sua casa. Por quê? Porque ninguém se alimenta tanto de você do que a sua mulher, seus filhos, seu marido. Estão se alimentando das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ideias, o dia inteiro. Eu quero saber se o negócio está bom, é mais fácil eu perguntar para eles do que para vocês. Não foi isso que aquele menino fez com Jesus, dizendo: Jesus, quem é o meu próximo? Porque ele havia perguntado para Jesus se ele estava salvo. E Jesus declarou: você ama a Deus? Ele disse sim. Você ama o seu próximo? Ele disse sim. Mas depois ele volta para Jesus e diz: Jesus, quem é o meu próximo? Porque se a minha salvação depende disso, me diz logo. E Jesus conta a história do samaritano. De um homem que foi roubado, violentado, surrado, largado no meio da estrada, quase morto. O pastor passa por ele e não ajuda. O servo da igreja passa por ele e não ajuda. Mas vem o bom samaritano. O cara não tinha religião. O cara não tinha tempo, o cara não tinha nada. O cara só acreditava em Deus. Ele passa e cuida daquele homem. Aí Jesus pergunta: diz para mim, se você pegar aquele miserável que acabou de ser assaltado e perguntar para ele quem é o homem de Deus, de quem ele quer receber oração, quem ele quer receber como visita na sua casa, ele quer ser abençoado por quem? Pergunta para ele. É óbvio que ele vai eleger o samaritano. Jesus declarou: vai e faça da mesma forma. Passe por esse processo de eleição. Será que se eu pegar algum mendigo dessa cidade e perguntar para ele: você quer ser ajudado por quem? Ele vai dizer o seu nome? Será que existe alguém quando está passando por uma tempestade, uma situação, uma crise, a miséria, a depressão, a angústia, o desejo de suicidar, ele vai lembrar de você? Porque o seu fruto, o resultado daquilo que você tem vivido com Deus, precisa refletir em alguém. Por isso a promessa do Senhor que você emprestará a muitos e nunca tomará emprestado. Eu vou dizer de novo, vai que alguém recebe, né? A promessa de Deus que você emprestará a muitos e nunca tomará emprestado. Nunca tomará emprestado. Existem coisas que você só vai encontrar o propósito nos outros. Você acha que aconteceu com o Jó, que aconteceu com ele por causa do quê? Se juntar todo mundo aqui, um em cima do outro, acho que a gente não dá metade do caráter de Jó. Jó, ele pedia perdão por antecedência pelos pecados. Nunca vi isso. Jó dizia: Senhor, eu peço perdão, eu sacrifico, tem misericórdia, porque vai que alguém peca da minha casa, ou eu, os meus filhos e tal, então já está antecipando, estou antecipando já. Eu sei que eu vou fazer bobagem, então o Senhor já releva. Deus declara: Jó é o cara. Deus permite que todos os filhos dele morram, ele perde todos os bens, perde tudo, ele é coberto de tumores, do topo da cabeça à planta dos pés. E quando a própria mulher de Jó, porque o negócio estava feio, porque quando a mulher dá esses conselhos, porque o negócio já foi mesmo. A mulher olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Filho. Amaldiçoa e morre. E a Bíblia declara que naquele estado mais miserável que alguém poderia se encontrar, Jó abençoa os seus amigos. E depois Deus devolve em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que ele perdeu foi restituído, enquanto ele abençoava os seus amigos. Você pode passar a crise que for, você nunca estará no direito de não abençoar alguém. Porque é só por essa forma que você é conhecido como homem de Deus. O que Jó passou não foi por ele, Jó passou por isso para nos abençoar. Sabe o que acontece? A gente passa por umas crises, o que a gente diz? Não é justo. Eu não deveria estar passando por isso. Porque Deus não muda a minha história hoje. Porque Deus não me enriquece hoje. Porque Deus não faz isso hoje. Porque Deus não faz aquilo. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não tem nada com você. Você está salvo já. Se você sai da igreja hoje e é atropelado, glória a Deus. Você vai ver Jesus.
Você está fazendo careta porque você não tem certeza ainda, mas Paulo declara: morrer é lucro. É lucro demais. Vai te livrar de pagar quantos boletos aqui? Que é isso? Vai te livrar de quanto problema, de quanta traição, de quanta crise, de quanto pecado, de quanto abuso. É um livramento. Paulo diz. Mas o mesmo Paulo declara: Deus me preserva nessa terra por amor da igreja. Por amor da igreja. Porque ele estava inspirando outras pessoas. Deus só trouxe você aqui hoje, porque você é a esperança de outras pessoas. Você é a esperança. Existem pessoas que vão ser... Você é a única Bíblia que a maioria das pessoas que você conhece, elas vão ler. Tem gente que não vai conhecer Abraão, nem a galeria dos heróis da fé, nem que Jesus andou sobre as águas. Mas ele conhece Cristo ressurreto, vivendo através da sua vida. E a sua coragem, a sua disposição para vencer as tribulações, para ter caráter para passar pelas adversidades, que vai inspirar outras pessoas. Que vai habilitar outras pessoas a não desistirem. A não desistirem do seu casamento. A não desistirem de Deus, a não desistirem da igreja. Eu vejo as pessoas ali mesquinhas e, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, eu não faço aquilo lá. Mas está baseado no que ela quer. Se de tudo que eu falei hoje, você guardar só isso, entenda. Deus não veio te fazer feliz. Jesus não veio te fazer feliz. Jesus veio te fazer útil. Jesus veio te fazer útil. Útil. O propósito tem a ver com a utilidade. Com a utilidade. O dia que você não prestar mais, Ele te leva. Tem certeza. Tem certeza. Deus é um pai, você é filho. Você acha que Ele não quer você com Ele? Você acha que ele não quer você com Ele? Você também não deseja estar com Ele? A única razão de ter ar dentro de nós aqui hoje é porque ainda existe propósito. Ainda existem pessoas que dependem de você, que estão olhando para o seu testemunho, pessoas que precisam ser ajudadas, pessoas que precisam ser transformadas. Estava no mercado ali, estava conversando com o Alessandro sobre essas experiências malucas que nós temos, de encontrarmos às vezes nesse acaso, que para nós parece acaso, mas é um grande propósito de Deus, pessoas todos os dias, na rua, no parque, no mercado. Pessoas que são transformadas por causa de uma palavra, de um gesto de amor, pessoas que têm a vida restaurada por causa de uma atitude, de uma decisão, de um lugar que Deus nos colocou. Deus olha para você aqui hoje, Ele vê a sua família. Deus olha para você aqui hoje, Ele vê os seus vizinhos, Ele vê os seus colegas de trabalho, Ele vê essa cidade. E a Bíblia declara: você é a esperança de dias melhores. Toda a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, não é Deus, é você. Quero que você se coloque de pé.